Mancou hoje, hein, Sérgio? Mancou hoje, hein? Boa noite a todos. Cumprimento os vereadores presentes, o público, como também os internautas que nos acompanham na 27ª sessão extraordinária. Solicito ao primeiro secretário que proceda à verificação de quórum. Quórum em número legal, senhor presidente. Declaro aberta a sessão e, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao vereador João Piccolo que proceda à leitura de uma passagem bíblica. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente, quem nos acompanha pela internet. Eclesiastes 12. Lembre-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a lua as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se esquecerem dos que olham pela janela. Coloco em discussão a ata da 110ª sessão ordinária, realizada no último dia 30 de novembro de 2015. Na discussão. Ok. Certo. João Piccolo. Gostaria que constasse aqui na ata, no item projeto de resolução 021, que foi apresentado um requerimento de regime de urgência que não está constando aqui, com as devidas assinaturas. Ok. Obrigado, senhor presidente. Ok, obrigado. Coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Ata aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que proceda à verificação de quórum. Quórum em número legal, senhor presidente. Então, nós estamos na ordem do dia. Nós estamos na segunda discussão e na segunda votação nominal referente à emenda da Lei Orgânica do Município, número 001/2015. Coloco em segunda discussão. Com a palavra, vereador Marcelo. Senhor presidente, senhores vereadores, amigos e amigas que nos acompanham no plenário dessa casa, os amigos que também acompanham esta sessão extraordinária pela internet. Presidente, apenas para reafirmar que nós concordamos com as alterações dessa emenda feita à lei orgânica. Essa é a dos estudantes, né, senhor presidente? Isso. E estamos confiando naquilo que fora combinado em reunião com o senhor secretário de governo, que a parte dos estudantes, do pessoal que faz os cursinhos aqui na região, cursinho preparatório, desde que gratuito, se houver a demanda no ano de 2016, doutor Elias, que nós então voltaremos a nos reunir com o executivo para poder corrigir essa questão com o pessoal dos cursinhos. Só essa observação, porque foi algo informal, foi uma reunião nossa com o secretário de governo, mas é importante que fique registrado aqui nessa tribuna. Eu agradeço a palavra, presidente. A emenda ainda em discussão. Votação. Quem for... A votação é nominal, na verdade. Então, começar pelo vereador Otoniel. Favorável. Favorável. Doutor Elias. Favorável. Vitinho, favorável. Sanches. Favorável. João Piccolo. Favorável. Dr. Júlio Zacarim, favorável. Dr. João Carlos Gerber, favorável. Zé Ricardo, favorável. Marcelo, favorável. E Frank, favorável. Então, a Lei Orgânica Municipal, com a emenda, foi aprovado também em segunda votação de forma unânime.
Tá, registrar a presença do ex-vereador Gilmar Leite entre nós acompanhando a sessão. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei complementar número 011/2015. Vereador Marcelo fixa o número de vereadores para a legislatura 2017-2020 em obediência ao inciso 15 do artigo 65 da Lei Orgânica do Município. As comissões de Justiça e Redação, de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos emitiram parecer contrário à aprovação do projeto que coloca em discussão. Projeto de lei. Projeto. Com a palavra, vereador Sanches. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite a todos. Esse projeto de lei complementar 011, que fixa o número de vereadores para a legislatura 2017 e 2020 para 9, a comissão já, inclusive o Carlos já deu parecer também de 13. Só para complementar, de acordo com a comissão também, desde o início, quando foi apresentado esse projeto de lei, não fui favorável, e sim de 13 vereadores, porque, de acordo com a emenda constitucional de 23 de setembro de 2009, na Comissão das Câmaras Municipais, 13 vereadores dos municípios com mais de 30 mil a 50 mil habitantes. Então, sou contrário, desde o início, contrário que seja assim 13 vereadores e não 9, haja visto que é da maior representatividade para o município. E também, eu disse aqui nessa Casa de Lei, como também na Rádio Cultura de Monte Alto, não pretendo ser candidato a vereador, poderia muito bem votar favorável com 9, mas sou contrário, sou a favor de 13. Tá bom, senhor presidente? Projeto ainda em discussão. Com a palavra, vereador Marcelo. Senhor presidente, senhores vereadores, amigos e amigas, eu sou o propositor desse projeto de lei, que apenas para efeito de esclarecimento, ele não é o projeto que fala sobre o subsídio dos vereadores. São dois projetos distintos. Eu estou dizendo porque tem o público que acompanha e, de repente, as pessoas podem confundir, achar que estamos votando aquele, né, do subsídio, que o popular salário dos vereadores, né? Esse é da quantidade, do número de vereadores aqui na casa. O que é que a Constituição diz? Mínimo, para uma cidade como a de Monte Alto, mínimo de 9 e máximo de 13. Limite inferior, 9 vereadores. Limite superior, 13 vereadores. Eu fiz o projeto pedindo por 9, olhando para a questão momentânea, financeira e econômica do município, que não só Monte Alto, mas todo o país atravessa, um período de grande dificuldade, e fiz olhando apenas para a questão financeira da matéria. Desprezei a questão da representatividade, senhor presidente. Fica aqui registrado esse meu reconhecimento disso. Desprezei a questão da representatividade, como o vereador Sanches colocou agora. Eu continuo com o projeto na casa, logicamente vou votar favorável a esse projeto, peço aos vereadores que também votem favorável a ele, porém não é de se desprezar, Sanches, a questão da representatividade, como foi colocado por comissões, por outros vereadores, no relatório de parecer que foi apresentado. Então, existem duas questões a serem ponderadas a respeito do número de vereadores. Questão financeira, econômica. Outro, representatividade. Eu estou ficando com a questão financeira e econômica, mas realmente não é de se desprezar essa questão da representatividade. Não só isso, também como representatividade, mas também eu vejo que a nossa região, as nossas cidades, Vista Alegre, Itaiaçu, Taiúva, são 9 vereadores. E lá tem 10 mil habitantes. Eu sei que é importante também a parte financeira. Monte Alto tem 50 mil habitantes.
não sou nenhum... Eu sei que economicamente é importante, eu sei disso, mas também não podemos comparar Monte Alto com uma cidade tipo Vista Alegre, Itaiaçu, que tem 10 mil habitantes, e Monte Alto 50 mil. A representatividade nesse sentido. Monte Alto tem 50 mil, poderá amanhã ou depois ter uma outra classe aqui, ou médico, hoje tem advogados, mas tem classes, mulheres não tem. Então, quem sabe, oxalá, professores, tem professor, mas não tem professora. Então, a minha posição é mais nesse sentido. Tá bom, Marcelo? Eu concordo com o Sanches, é que assim, não fui eu que escrevi a Constituição Federal, foi ela que definiu limite mínimo e limite máximo. Eu estou seguindo o que está escrito na Constituição Federal e por isso, então, fiz a propositura. Se eu fosse constituinte, de repente, poderia ter dado a minha contribuição, positiva ou negativa, mas eu estou apenas seguindo aquilo que nós temos como permissão, para definir, para legislar para o mandato subsequente de 9, 11 ou 13. No mínimo 9, no máximo 13, e o meio termo seriam 11 vereadores. Então, apenas justificando, presidente, continuo com o projeto de lei pela questão financeira do momento do país, inclusive. Obrigado. Projeto ainda em discussão. Então, nós vamos, doutor Elias, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, amigos que acompanham essa noite, nessa sessão, que será memorável, senhores internautas, eu gostaria de expor a minha opinião. Monte Alto, ao longo desses anos, vem crescendo pela dinâmica de trabalho da sua gente, por aquilo que os executivos e legisladores fizeram por essa cidade. Hoje nós temos orgulho profundo em sermos montealtenses, em morarmos e vivermos nessa cidade de Monte Alto. E temos orgulho em poder dizer e fazer parte dessa Câmara de Vereadores. Ser legislador, hoje em dia, talvez seja até uma vocação. Porque para ser vereador não precisa ser nem dentista, nem médico, nem engenheiro, não precisa nem ter diploma. Simplesmente precisa ter boa vontade e acreditar naquilo que faz. Por isso, eu que fui vereador por 8 anos pelo MDB, na época da Revolução, quando não se ganhava um vintém, fui presidente da Câmara 75, 76. Administrei Monte Alto na época da ditadura, durante 6 anos. Depois, mas em 2 mandatos. Creio que eu tenho uma grande representatividade e tenho uma voz e uma palavra para dirigir a Monte Alto, que nesse momento, infelizmente, meu caro vereador Marcelo, eu respeito a sua propositura, mas eu não respeito que abaixe o número de vereadores da Câmara de Monte Alto, por muitos e muitos motivos. Essa história de economia, meu filho, isso é balela, porque a nossa Câmara é econômica. Nós temos aqui direito a 6% do orçamento. Presidente, quanto é que nós recebemos esse ano de orçamento? 3,5%. 3%. Essa Câmara não esbanjou. Essa Câmara foi honesta. Nós brigamos aqui, eu fiz parte e faço parte da comissão de licitação. Por que eu fiz parte? Para poder demonstrar que nós estamos aqui por um princípio. Por isso, meu caro vereador, nós queremos crescer, fazer com que Monte Alto realmente seja essa cidade do sonho. Não podemos abaixar, não podemos diminuir o valor moral da nossa gente. Por isso, eu fico triste em saber
que nós vamos nos igualar com Vista Alegre, Itaiúva, Itaiaçu, Cândido Rodrigues, com municípios pequenos, com respeito a todos eles. Por que nós vamos abaixar se daqui 2 anos nós podemos aumentar mais 2, 3 vereadores quando ultrapassarmos a 50 mil? Nós não somos uma Câmara independente, nós obedecemos à Constituição Federal, ela que nos dá o direito de ter 13 vereadores nessa casa. E para lembrar, aqui em cima, quem quiser ver um painel, a primeira Câmara da história de Monte Alto, que foi em 1896, se não me engano, 13 vereadores. Será que depois de 120 anos nós vamos abaixar o número de vereadores? Meu caro vereador, respeito a sua opinião. Eu gostaria que você não submetesse à votação essa propositura, porque você vai ser derrotado. Eu gostaria que você retirasse essa propositura. Desculpe as minhas palavras, mas nós queremos o bem de Monte Alto. Muito obrigado. Projeto ainda em discussão. Com a palavra, o vereador Gerber. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, é uma honra recebê-lo nessa casa, aos internautas. Desde que eu fui eleito, senhor presidente, eu faço parte da Comissão de Justiça e Redação. Se não for a mais importante, é a mais que trabalha. Então, desde o primeiro dia, eu faço parte dessa Comissão de Justiça e Redação, e agora, nesses 2 últimos anos, eu tenho a grata satisfação de trabalhar com o doutor Júlio e com o Otoniel. E todos os projetos que passam por essa casa têm que passar pela nossa comissão. E até hoje, não foi qualquer parecer que nós demos, Júlio, foi questionado pela constitucionalidade, pela legalidade. Por quê? Nós se baseamos pela ética e pela justiça. Quando veio esse projeto para casa, nós fizemos questão de pedir pareceres e pedir a Constituição e relevante a Constituição. Então, como bem falou o doutor Elias Badur, nós podemos equiparar as cidades menores de Monte Alto, não é que nós estamos menosprezando um município com 10 mil habitantes. Todos os municípios têm seu valor, seu caráter dos seus munícipes, mas nós estaremos abaixo da cidade de Pirangi, porque Pirangi é 11 vereadores. Se falam em reduzir valores em todos alguns municípios de do estado de São Paulo, mas em número de vereadores eu não vi projeto nenhum sem ser a cidade de Monte Alto. Então, eu, a comissão, com o doutor Júlio Otoniel e as outras comissões que nos acompanharam, porque nessa casa, senhor presidente, tem 4 comissões, e cada comissão precisa de 3 vereadores. Só o senhor não faz parte de uma comissão, porque eu sou o presidente, mas os outros 12 fazem parte de comissão. Então, eu acho que o número 13 é razoável pela cidade de Monte Alto. Quando se fala em censo, quando se fala em número de habitantes, eu pergunto a vocês, todo mundo fica abismado porque acha que Monte Alto tem mais que 50 mil habitantes. Muitos falam, na minha casa não passou. Na minha casa ninguém foi lá ver se tinha 1 ou 2 ou 10 moradores. Se a gente vê na realidade, eu acredito e acho justo que Monte Alto passa dos 50 mil. E a Constituição fala o seguinte, quando se passa dos 50 mil, senhor presidente, aumenta para 15. Então, essa casa ponderou no seu parecer e manteve os 13 como vem sendo mantido pela representatividade que tem na cidade de Monte Alto. Por isso, eu votei contrário e dei o parecer contrário e gostaria de justificar presente a vocês que merecem nosso respeito e nossa justificativa. Muito obrigado, senhor presidente. Projeto em discussão. Com a palavra, o vereador Otoniel. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, amigos que estão aqui na tribuna, aqui na sessão assistindo nosso discurso e as seguintes votações que vão ser apresentadas. Senhor presidente, quando a gente toma a tribuna, a gente preza ser o mais justo possível também. A gente erra ou acerta,
mas sempre focando tentar acertar e sem prejudicar. É salutar o que o Marcelo sugeriu, a questão econômica. Isso é importante, realmente. Eu não vou ser demagogo também, que é uma redução, é para 9. Só que tem o outro lado também, conforme os outros nobres pares disseram aqui, também sou favorável ao que eles discursaram. E tem uma observação também, que tem que ser levada em consideração, senhor presidente. Por exemplo, vamos pegar 13 vereadores e levantar todas as emendas parlamentares que eles conseguiram através do seu partido e ver o valor quanto dá nos 4 anos que nós estamos como vereador. Recentemente, o Vitor Pereira Martins foi assinar a ambulância em São Paulo, o Marcelo também foi para São Paulo. Então, o PTB, no meu partido, mandou várias emendas para Monte Alto. Vamos pegar e ver o valor que deu esse total, se é coerente, porque, às vezes, é mais positivo um número maior de vereadores que consegue receber mais emendas parlamentares também, do que você ter um número pequeno e ter pequena representatividade também. E vale lembrar também, não menosprezando as cidades ao redor aqui, que a gente tem um carinho muito grande também, ficaria um pouco, nessa questão aí de número reduzido, ficaria, eu acho que, um pouco estranho, mas eu quero dar parabéns aos dois, mas eu sou contrário ao projeto de lei do vereador. Obrigado. Projeto ainda em discussão. Votação. Com a palavra, vereador Marcelo. Senhor presidente, a respeito da fala do vereador Otoniel com relação às emendas que cada vereador busca e que consegue junto ao governo do Estado e governo federal. Buscar emenda com o governo estadual, o governo federal, não é a atividade principal dos vereadores e não é quesito para medir produtividade de vereador nenhum. É importante sim, tanto é que eu sou um dele e na semana passada consegui 450 mil para Monte Alto, 200 mil para Santa Casa, 100 mil para a PAI, 100 mil para o Hospital do Câncer e 50 mil para colocar grama e iluminar o campo do Bela Vista do Mirante. Porém, nós temos que ter a consciência que conseguir as emendas junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, não é a nossa atividade principal. Isso é dever acessório. Faz parte do nosso trabalho, mas não é o objetivo principal do vereador. A nossa atividade principal é fiscalizar os atos, as ações do Poder Executivo, o cumprimento ou não da lei orgânica do município, daquilo que é regimental cá para dentro, legislar, propor leis novas para o município, atualizar as leis que nós já temos. Então, esse é o principal papel do vereador, acompanhar os pedidos que vêm das ruas, o clamor das pessoas. Verear é estar na rua, é andar no dia a dia junto com as pessoas e fazer da Câmara Municipal uma caixa de ressonância dos anseios da população. Esse é o papel principal do vereador. Buscar as emendas é dever acessório e não pode ser quesito para medir produtividade de vereador nenhum. Porém, vereador, é importante sim fazer essa análise para ver a respeito dessas conquistas, doutor Toniel, são importantes, é isso que eu estou querendo dizer. É importantíssimo, sempre que puder, por menor que seja o valor, como os 50 mil que nós conseguimos sobre Bela Vista do Mirante. 50 mil para uma prefeitura que arrecada 130 milhões, é pouco, é quase que insignificante, mas vai mudar a vida daquelas pessoas que moram lá no bairro. Para eles significa muito, não é? Então, por menor que seja o valor, tem o seu peso na vida das pessoas, e é importante sim, com o governo do Estado, com o governo federal, mas não pode ser, na minha modesta opinião, não pode ser quesito para poder medir produtividade de vereadores. Vereador é questão de presença, de estar pleiteando por aquilo que as pessoas querem ver pela cidade, é a nossa questão fiscalizatória de cumprimento do orçamento que nós aprovamos aqui, que nós votamos aqui. Somos nós, então, como agentes fiscalizadores do Poder Executivo, da própria Câmara, né? Nós agora que temos até código de ética, e também como legisladores propondo leis para o município, aquelas que nós podemos propor, atualizando as leis que temos e que precisa passar por reformas, porque o ambiente jurídico ele não é estático, não é, vereador Júlio Zacarim? Ele é dinâmico. Então, só apenas essa consideração para poder contribuir com o debate. Obrigado, presidente. Projeto ainda em discussão. Com a palavra, vereador Júlio Zacarim. Senhor presidente, na qual estendo os cumprimentos à mesa diretora, demais edis, público presente, internautas, gostaria de salientar que,
diminuindo o número de cadeiras desse legislativo, aumentam-se a chance de um executivo acabar dominando as câmaras municipais em si. Menos número de vereadores acaba aumentando a chance de se cacifar um prolongamento do executivo sobre o legislativo. E mais, dificulta também a ação fiscalizatória. Muito bem lembrado pelo doutor Elias, a emenda constitucional de 2010, que acabou reduzindo o repasse das câmaras municipais em si. Nós tivemos ali de 8%, passou para 6%, e nem 6% se gasta 3,5%, 3%, visto que este ano, com a devolução do 10º para a Prefeitura, se concretizará a operação cirurgia de cataratas aos munícipes de baixa renda. Então, eu percebo o seguinte, o distrito de Aparecida de Monte Alto hoje tem representantes aqui dentro, outras localidades também. Eu percebo o seguinte, nossa realidade é uma realidade dispara e distinta de uma realidade em Cândido Rodrigues, por exemplo. Este vereador, em 2008, também assinou para que houvesse uma emenda à lei orgânica passando para 13. Se na época eu assinei para ter 13, meu número é 13 hoje também. É só, obrigado. Projeto ainda em discussão. Votação. Quem for contrário ao projeto, permaneça sentado. Quem for contrário ao projeto. Eu, com certeza. Nominal. Obrigado por lembrar, João. Então, por ser um projeto complementar, a votação é nominal. Vereador Otoniel? Contrário. Contrário. Doutor Elias? Contrário. Contrário, Vitinho. Sanches? Contrário. João Piccolo? Contrário. Doutor Júlio? Contrário. Doutor João Carlos Gerber? Contrário. Zé Ricardo? Contrário. Marcelo? Favorável. Frank? Contrário. Então, o projeto foi rejeitado com um voto favorável. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei complementar número 017/2015. O Executivo institui o Plano Municipal de Saneamento Básico. Coloco o projeto em primeira discussão. Com a palavra, vereador João Piccolo. Senhor presidente, a mesma que foi feito com relação à mobilidade urbana, ao plano de turismo que nós aprovamos aqui nas sessões anteriores, essa aqui também houveram audiências públicas para discutir sobre o saneamento. Uma empresa fez os levantamentos, o mesmo princípio que foi utilizado para essas outras matérias que foi aprovada. Portanto, eu acho que devemos sim aprovar esse projeto de lei para podermos implementar tudo aquilo que está previsto no saneamento básico, a exemplo que foi feito com esses dois, da mobilidade urbana, como também no município de interesse turístico, senhor presidente. Obrigado. Projeto ainda em discussão. Votação, também nominal. Otoniel? Favorável. Favorável. Doutor Elias? Favorável. Vitinho? Favorável. Sanches? Favorável. João Piccolo? Favorável. Doutor Júlio? Favorável. Doutor João Carlos Gerber? Favorável. José Ricardo? Favorável. Marcelo? Favorável. Frank? Favorável. Então, o projeto foi aprovado em primeira votação de forma unânime. O pedido do vereador é legal. Coloco em segunda discussão. Segunda votação, também nominal. Otoniel? Favorável. Doutor Elias? Favorável. Vitinho? Favorável. Sanches? Favorável. João Piccolo? Favorável. Doutor Júlio? Favorável. Doutor João Carlos Gerber? Favorável. Zé Ricardo? Favorável. Marcelo? Favorável. Frank? Favorável. Então, o projeto de Plano Municipal de Saneamento Básico foi aprovado também em segunda votação de forma unânime. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei complementar número 022/2015.
O Executivo dispõe sobre a alteração do parágrafo único do artigo 58, assim como o do aumento das alíquotas do ITBI, fixadas pelo primeiro e segundo, e acrescido ao inciso 3º no artigo 62, ambos da Lei Complementar do número 209/2005, Código Tributário do Município. Coloco o projeto em primeira discussão. Com a palavra, vereador Sanches. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto de lei que põe sobre o aumento das alíquotas, eu conversei, inclusive, com vários cartorários. Hoje está assim: rural, comercial e terrenos é 2%. Se for para 3, terá um aumento de 50%. Residencial, 1% é hoje. Se for 3, terá um aumento de 200%. E financiado é 1% hoje. E se diminuir para 0,5%, terá um desconto de 50%. Nesse projeto, eu vejo que a arrecadação cai realmente. O Executivo propôs esse aumento pensando em arrecadar. Mas a situação que se encontra hoje não está tendo negócios. E aumentar não 100% ou 200% é inviável. E, de antemão, sou contrário a este projeto de lei do Executivo de aumento desta alíquota do ITBI, senhor presidente. Projeto ainda em discussão. Com a palavra, vereador Marcelo. Senhor presidente, senhores vereadores, amigos e amigas, para ser breve, eu fiz um vídeo caseiro, muito rápido, tentando explicar de uma maneira bastante simples a respeito do que está agora para votação. Depois eu posso mostrar para os senhores. São presidente, mais de 20 mil visualizações no Facebook, mais de 20 mil visualizações, doutor Elias, do vídeo, e não encontrei até agora, até porque são, acho que milhares de comentários, não encontrei até agora, vereador João Piccolo, um montealtense sequer dizendo assim, ó, por favor, Câmara Municipal, vote favorável a esse projeto de lei. Não encontrei um montealtense sequer, senhor presidente, pedindo para votar favorável. Então, eu acredito que a Casa deve votar contrário a esse projeto de lei, atendendo ao clamor do nosso povo, que não suporta mais a carga tributária desse país. Obrigado, presidente. Projeto ainda em discussão. Com a palavra, vereador Júlio. Senhor presidente, vereadores em si, eu gostaria de salientar que você aumentar certas alíquotas não vai salvar a prefeitura da situação financeira. Muito pelo oposto, vai castigar a população em si. Não adianta aumentar imposto de algumas categorias, de algumas alíquotas, ao mesmo passo que não se toma medidas como corte de gastos em alguns sentidos. Então, dessa forma, cortando gasto e aumentando imposto assim, mesmo eu olharia com óbice esta questão concreta. Dessa forma, lá atrás, este vereador votou contra aumento de carga tributária e o vereador de ontem e o vereador de hoje continuam sendo contra também. É só. Projeto ainda em discussão. Com a palavra, vereador João Piccolo. Senhor presidente, acompanho o raciocínio do Júlio. Não é esse aumento de imposto que possa vir aí no ano de 2016 a sanar qualquer queda de outro tipo de arrecadação que venha a existir no país como um todo. Já ouvimos o governo querer voltar com a CPMF, que apesar de ter sido mal utilizados os recursos, aí sim seria um imposto justo, porque quem movimenta mais, paga mais, paga menos, em termos de imposto. Mas não é justo voltar com a CPMF no país hoje para cobrir um rombo que nunca foi coberto desde quando ela foi inventada. Portanto, não é hora, concordo, de se repassar ou de se aumentar tributos, quer seja no município, quer seja no Estado, quer seja na União, senhor presidente. Obrigado. Projeto ainda em discussão. Com a palavra, vereador Elias.
Eu fui abordado diversas vezes por cidadãos de Monte Alto a respeito do imposto. Todo mundo pergunta, mas vai aumentar o imposto? Vai aumentar o imposto? Infelizmente, eu sou obrigado a dizer uma realidade. Eu sei que tudo que nós falamos é gravado, a administração acompanha o que nós falamos, mas, infelizmente, nós temos uma administração amadora em Monte Alto. Por que amadora? Porque quando se fala no ITBI, não souberam transmitir para a população o que é esse imposto. Todo mundo pensa que esse imposto vai recair em cima de tantas e tantas alíquotas, que, na verdade, não é isso. Na verdade, o ITBI recai em cima de quem compra um imóvel, que vai passar a escritura. E a população não sabe que, quando se compra uma casa, por exemplo, por R$100 mil, o comprador paga R$100 mil da casa, dificilmente passa a escritura por R$100 mil, a não ser quando se trata de empresa, de firma, prefeitura, poder público. Sempre passa no valor de 30, 40, até 50 mil reais. Então, o ITBI recai em cima desse valor, não dos 100 mil, mas do valor que é passado à escritura. O saudoso prefeito Gilberto Morgado, ele prometeu em praça pública que ele baixaria o IBTI. Alguém que foi vereador na época deve se recordar disso aí. E abaixou. Porque, em verdade, tem vereador que se preocupa mais em abaixar os impostos. Não quero criticar ninguém, eu simplesmente estou fazendo uma explanação genérica daquilo que eu penso. Eu não estou querendo defender a administração. Muito pelo contrário. A administração sempre diz que tem uma base de 10 vereadores. Eu, companheiro Gerber e Marcelo, nós somos estigmatizados. Nós não fazemos parte da base. Então, às vezes, falam, o William está defendendo a administração. Não. Eu tenho muito respeito pela administração. O professor Baltazar sabe disso. Nunca fui pedir nada, mas também, se pedir, não me atendem. Todos vocês sabem, 3 anos que eu estou aqui, consegui apenas uma rua para colocar um nome, porque o cidadão que queria um nome foi pedir lá, senão nem teria me dado essa rua. Ao passo que a maioria dos vereadores aqui tiveram ruas à vontade. Mas estou fazendo essa citação para que muitas pessoas que aqui estão fiquem sabendo por que eu estou falando a respeito do ITBI. Eu que estou aqui com a minha esposa, ela sabe, eu sou uma pessoa que eu leio bastante. Estou acompanhando esse ano famigerado, o ano para o Brasil, não devia ter acontecido nunca, essa desgraça da corrupção que se abateu sobre os poderes públicos dessa nação. Ora, eu tenho uma certa idade que jamais imaginaria que fosse colocado o empresário da maior empresa desse país, Odebrecht, na cadeia, um banqueiro que é um dos mais ricos do país, está na cadeia, um senador da República e tantos outros, e talvez até um ex-presidente pode chegar a acontecer de ir para a cadeia. Então, o que eu sinto é aquilo que os jornais, os noticiários, televisão, estão antevendo para o próximo ano. A crise vem aí. Não vamos ter dinheiro que vem de lá para cá, não. Emendas orçamentárias não se juntam ao orçamento. Elas vêm com finalidade precípua para ser gasto aonde ela foi pedida. E eu, hoje, se estou falando, eu não quero proteger a prefeita,
Eu estou falando para proteger a nossa Monte Alto, porque Monte Alto vai passar por grandes dificuldades, mesmo que a nossa cidade é rica. Vejam bem, a nossa cidade é rica e o povo de Monte Alto, graças a Deus, vive uma vida tranquila, mas nós estamos sentindo o desemprego, nós estamos sentindo que as nossas indústrias estão dispensando funcionários. Hoje mesmo eu estava aqui, chegou uma senhora e a filha pedindo, pelo amor de Deus, meu filho foi mandado embora da Hudson, me arruma emprego para ele. Eu falei, nossa senhora, se eu pudesse, eu arrumaria emprego, meu filho também está desempregado. Por isso, eu não sou a favor de 1%, não. Eu sou a favor de 2%, não para puxar o saco da prefeita, para dar uma estabilizada na prefeitura. Fui conversar com todos os cartorários, todos eles acharam que 2% seria algo razoável. Só que, infelizmente, o amadorismo da nossa prefeitura fez com que o povo de Monte Alto repudiasse todo e qualquer aumento desse TBI. Por isso, eu estou falando por Monte Alto, não estou defendendo a administração, porque ela tem 10 vereadores da base para defendê-la. E ela tem a Rádio Cultura aberta 45 minutos todos os dias para que lá eles possam soltar e falar tudo aquilo que eles querem. A minha opinião é essa aí. Eu não tenho medo de dizer para Monte Alto que eu sou a favor de 2%. Mesmo que a minha opinião seja derrotada, eu estou falando isso por Monte Alto, porque eu sei que o ano que vem vai ter problema com o transporte de alunos. Vocês podem ficar sossegados que eles vão cortar no meio do ano. Problema de remédio que todo mundo reclama, problema de ambulância e tantos problemas que surgirão aí. Mas vamos ver. Eu não estou pensando na próxima eleição. Eu já disse que eu sou pré-candidato a prefeito de Monte Alto, porque eu conheço os problemas e sei que a partir de 2017 nós não vamos pegar uma prefeitura estruturada, não. Monte Alto, infelizmente, vai sofrer grandes problemas a partir de 16 e 17. Muito obrigado. Projeto ainda em discussão. Votação. Votação é nominal. Vereador Otoniel. Contrário. Contrário. Doutor Elias. Vou acompanhar porque eu sei a opinião de todos. Tá, contrário. Vitinho. Contrário. Sanches. Contrário. João Piccolo. Contrário. Doutor Júlio. Contrário. Doutor João Carlos Gerber. Contrário. Zé Ricardo. Contrário. Marcelo. Contrário. Frank. Contrário. Então, o projeto foi rejeitado. Não, mas foi rejeitado de forma unânime, mas se algum vereador pedir, nós temos que rejeitar 2 vezes. É isso, Luci? Tem que votar em segunda. Tem que ser... Isso. Então... Isso. Ok, então coloco o projeto em segunda discussão. Com a palavra, vereador Gerber. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, eu vou usar o microfone para justificar o voto, não para falar sobre o projeto, para falar dos vereadores dessa casa, que hoje eu vou de coração aberto e dizer, foi feita justiça nessa casa e todos os vereadores mostrou a soberania e o respeito que tem pelo povo de Monte Alto. Muito obrigado. Projeto ainda em segunda discussão. Com a palavra, vereador Marcelo. Senhor presidente, apenas aproveitando também o momento, agradecer a presença de vocês, de todos que estão aqui, homens e mulheres. É uma sessão extraordinária, a casa está quase lotada, não é?
e nós sabemos que todos têm os seus afazeres, os seus compromissos, mas vocês vieram aqui para poder acompanhar e para também interceder aos vereadores aqui, porque cada um tem aquele vereador que tem mais acesso, que tem mais afinidade, para pedir para que o projeto pudesse ser rejeitado. Então, eu rendo as minhas homenagens a vocês todos e agradeço a vocês em nome da população de Monte Alto. Vocês estão aqui representando cerca de 50 mil pessoas, que eu tenho a certeza mais que absoluta que concordam também que nós não podemos votar favorável, tanto para o aumento das alíquotas do ITBI, assim como instituir a questão da cobrança da CIP para os terrenos não edificados. Então, o nosso muito obrigado e os nossos parabéns aqui, né, Carlinho? Logicamente para os vereadores, mas para vocês que estão presentes, eu peço uma salva de palmas a Deus pela vida de vocês. Muito obrigado pela presença, pessoal. Obrigado, presidente. O projeto, então, vai para a segunda discussão. Com a palavra, o vereador Zé Ricardo. Senhor presidente, nobres pares, público presente, a minha justificativa vai pelo valor venal que existe em Monte Alto. Então, não é justo o valor venal tão alto como é no nosso município, retirar dinheiro de onde não se deve. É difícil dizer uma coisa dessa, eu deveria ser favorável, sim, como cartorário. Não é o nosso cartório que recolhe TBI, nós não fazemos a guias, apenas cumprimos o que está na nossa norma. Mas, infelizmente, o valor venal de Monte Alto é muito alto. Eu fiz uma pesquisa, vocês sabem disso, que eu trouxe para a reunião, não condiz com a realidade. Então, votei contrário, discordo de Vossa Excelência, Elias, nem sempre a base tem que votar tudo a favorável, não concordo com o que o senhor disse. Nós temos cada um a sua opinião, cada um tem direito a voto, e nós estamos aqui para fazer o que é melhor para o munícipe. Tá certo? Então, nós estamos aqui para ser justos e corretos, não falar amém para tudo. Obrigado, senhor presidente. Projeto ainda em segunda discussão. Com a palavra, o vereador Marcelo. Senhor presidente, apenas quero pedir para que registrar e, ao mesmo tempo, já agradecer a presença do vereador da cidade de Jaboticabal, Jean Nicolau Baclini, aqui conosco. Obrigado a presença do Jean. Seja bem-vindo à nossa casa. Projeto ainda em segunda discussão. Segunda votação também nominal. Vereador Otoniel. Contrário. Contrário. Doutor Elias. Contrário. Vitinho, contrário. Sanches. Contrário. João Piccolo. Contrário. Doutor Júlio. Contrário. Doutor João Carlos Gerber. Contrário. Zé Ricardo. Contrário. Marcelo. Contrário. Frank. Contrário. Então, o projeto foi rejeitado também em segunda votação de forma unânime. Nós teríamos também o projeto de lei complementar, o 024/2015, do Executivo, que dispunha sobre as alterações da lei número 2.293, de 23 de dezembro de 2003, que modificou a lei 1989, de 2 de setembro de 1997, onde instituía a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública CIP, na forma prevista pelo artigo 149-A da Constituição Federal. Através de ofício número 367/2015, a prefeita requereu que esse projeto seja retirado da pauta, e eu coloco, então, o requerimento de retirada em discussão. Com a palavra, o vereador Marcelo. Senhor presidente, senhores vereadores, amigos e amigas que nos acompanham, retirar o projeto da casa é o mais sensato que a prefeita faz a essa altura do campeonato. Haja vista o clamor social para que essa matéria não fosse aprovada aqui hoje. Por outro lado, senhor presidente, dá para também perceber que com o projeto aqui na casa, a prefeitura pedindo para instituir a OCIP sobre os terrenos não edificados. Agora, devido ao clamor social, a prefeitura vem e o retira,
mostrando, senhor presidente, que essa era uma aventura tributária, projeto aventureiro da Prefeitura de Monte Alto, porque se não fosse uma aventura, ia para votação, senhor presidente, para evitar o constrangimento de mais um projeto rejeitado pela Casa. Embora há tempo de ainda ter a sua sensatez, a Prefeitura o retira, mas que fique registrado a nossa percepção, porque aqui, e perdoe o contingente de irreverência da minha colocação, de bobo aqui não tem nada, nem comigo, nem com nenhum dos senhores, a Prefeitura retira o projeto, João Piccolo, para que os seus 2 projetos não sejam reprovados na sessão de hoje. Sinal mais do que claro de que é a aventura tributária, projeto aventureiro, feito ao apagar das luzes, acreditando que o povo não acompanharia a votação. Mas essa Casa se manifestou. Nós fomos para as redes sociais, buscamos apoio com a sociedade. Vereador Carlos Gerber colaborou, vereador Júlio Zacarim também, e acredito que os senhores também, cada um conversando com as pessoas que nós temos acesso, procurando entender o que é que as pessoas pensavam a respeito disso. E está aí, senhor presidente, amigos e amigas, a resposta para essa reivindicação do governo municipal. Poder Executivo retirando o projeto, o que nos deixa aliviados, porém, temos que continuar atentos, porque eles podem ainda alegar que retiraram para substituir. Tem alguma coisa assim no texto, presidente? Não estão retirando para enviar um substitutivo, não, né? Não, está retirando. Então também não podem mais mandar nesse exercício, então, graças a Deus. Então, obrigado, presidente. Uma salva de palmas a vocês, meu amigo. Requerimento ainda em discussão. O doutor Carlos já pediu primeiro, depois o vereador Sanches. Como é bom lavar a alma no final do ano de Monte Alto. Quero estender meus parabéns a Jean. Eu sei do seu trabalho, Jean. E essa casa hoje está mostrando seriedade que deve sempre mostrar e sempre mostrou estar do lado do povo de Monte Alto. Senhor presidente, eu espero que com essa retirada desse projeto, a prefeita, como bem disse o vereador Marcelo, não tenta gesticular para mandar algum projeto nesse ano ainda. Isso vem comprovar que quando eu fiz uso da palavra na Rádio Cultura, no qual foi o primeiro a mencionar que seria contrário a esse projeto, por ser o maior absurdo que poderia acontecer na cidade política de Monte Alto, esse projeto infundado, inaceitável e de um projeto de um tamanho amadorismo que a gente, mesmo sendo, a gente não acredita que uma prefeitura pode ter um suporte jurídico para mandar um projeto dessa qualidade. Por não faltar a regra, esse vereador foi criticado no horário pago pelos munícipes de Monte Alto, pelo secretário de governo, o senhor Paulo Carello, dizendo que esse projeto não foi enviado a essa casa, como eu bem mencionei na calada da noite. Porque é um projeto que é mandado dia 27 de novembro, na última sexta-feira do mês de novembro, e a última sessão ordinária está marcada para o dia 30 de novembro. Todos nós sabemos que foi na calada da noite. Mas o vereador soube repudiar, soube trabalhar e soube criticar. Então, aí está uma resposta para o secretário de governo, que ele não é o único que pode usar a Rádio Cultura e achar que ele tampa o sol com a peneira. Essa casa mostrou, sim, mostrou caráter, honestidade e, mais uma vez, que respeita os seus votos que foi adquirido na última eleição, para que nós pudéssemos defender como estamos defendendo a classe, principalmente daqueles mais humildes que têm um terreno no Jardim Bela Vista do Mirante, ou qualquer seja outro bairro que estava por igual o nível e o valor da cobrança da CIP. Então, mais uma vez, eu quero agradecer e parabenizar essa casa que, de fato, a prefeita, vendo que seria reprovado nessa noite de hoje,
que é uma noite memorável para a nossa cidade de Monte Alto, ela achou por bem retirar. E como ela fez com o ITBI no começo do ano, que ela retirou também. Agora, na calada da noite, ela quis mandar para nós. Mas, graças a Deus, essa casa soube usar das suas atribuições e soube dar a resposta à altura para o Executivo. Se a gente não tiver uma nova oportunidade, eu quero desejar a cada um que está aqui presente o meu agradecimento. Que nosso Feliz Natal e um próspero Ano Novo, que 2016 seja mais repleto de felicidade e de qualquer coisa que seja, principalmente pela nossa cidade de Monte Alto. Muito obrigado pela confiança que depositou nessa Casa de Leis. Muito obrigado. Requerimento em discussão, com a palavra vereador Sanches. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto de lei, eu não teria medo nenhum de votar hoje, independente de qualquer coisa, não teria medo nenhum. Só até comentei em várias reuniões que esse tipo de projeto, por que não manda quando é uma sessão ordinária e nunca em sessão extraordinária? Então, esses projetos realmente polêmicos teriam que ser, tudo bem, se o Executivo quer mandar os projetos, manda sim em sessão ordinária, vai para as comissões, deixa ser discutido, a população fica sabendo, mas não teria medo nenhum de votar hoje, com certeza, e votaria contrário. São 7.190 lotes, né? E pelo projeto de lei tem um déficit aí de R$40 mil, mas a população está cansada, e isso não pode realmente mais um aumento para o contribuinte. Mas não teria medo de votar hoje de jeito nenhum, haja visto que ela retirou esse projeto de lei, senhor presidente. Requerimento ainda em discussão. Votação. Quem for favorável à retirada do requerimento, permaneça sentado. Requerimento aprovado por unanimidade. Foi retirado. Não, ela pediu isso, o requerimento da retirada do projeto. É final de ano, João. Eu quero agradecer a todos os vereadores. Durante esse ano de 2015, a Câmara Municipal, em nome de todos nós vereadores, né, sem exceção, nós trabalhamos para que a casa economizasse os duodécimos que vieram para cá. E quando eu fui ao rádio, várias vezes citei nominalmente o nome dos vereadores, porque ninguém faz nada sozinho aqui na casa. Se a gente conseguiu economizar aí em torno de quase R$200 mil, foi porque todos nós trabalhamos de forma de companheirismo, de coleguismo, e aí os frutos foi poder beneficiar a população com as cirurgias de catarata, que seguramente em Monte Alto não vai ficar ninguém de fora. Eu estive conversando na Secretaria de Saúde a semana passada, eles estão fazendo já os orçamentos. Então, eles tinham 2 orçamentos em torno de R$800 e apareceu uma terceira proposta de R$600. Então, com o dinheiro que a Câmara mandou, de R$120 mil, não vai mais haver a necessidade dos outros 30, porque já vai conseguir fazer. E aí, com a sobra, eles vão fazer também uma outra questão, que é a parte do vitiligo. Então, além de conseguir atender a população mais carente com as cataratas, o vitiligo também vai ser atendido. Então, são 179 óleos que vão estar sendo feitos. O processo já começou, agora que tem os 3 orçamentos, deve estar estourando, mas isso daí é mérito de todos nós. Também agradecer à mesa, que durante esse ano que vem estaremos juntos por mais um breve tempo, mas agradecer o trabalho de todos vocês, que sempre, de forma unânime, estiveram comigo, ajudando a Câmara a se desenvolver, a crescer também. E não posso deixar de agradecer a população que veio hoje prestigiar a Câmara Municipal e convidar para que venham todas as sessões, porque uma coisa interessante a gente tem que dizer, a Câmara Municipal, em 2015, fez andar todos os projetos que estavam parados. Então, a Comissão de Justiça está de parabéns, viu, Toniel, vereador Geber, vereador Júlio, fez andar todos os projetos. Tinha aí 40, 60 projetos parados, hoje foram todos votados, sobraram só alguns que realmente o prazo é para o ano que vem, mas o que venci em 2015 foram todos aprovados. Não tem nada para trás. Infelizmente, o que vai para a mídia, muitas vezes, são os nomes de rua,
mas projetos importantes aqui em Monte Alto foram aprovados, e eu falo isso porque nós não aprovamos só o nome de rua. O nome de rua, ele é um dos projetos de lei do vereador, é um dos, mas existem vários. Como também o título de cidadão, é uma das proposituras que nós podemos fazer. Então, quem quiser pegar o acervo da Câmara Municipal de Leis, Gerber, e ver o que nós aprovamos aqui durante o ano, vai se surpreender com os inúmeros projetos que a gente fez andar. A gente, quando eu falo, somos nós vereadores, através da Comissão de Justiça e as outras comissões também. Então, parabéns a todos nós e parabéns à população que prestigia a Câmara Municipal. E declaro encerrada a sessão.